Muito boa tarde a todos. O Departamento de Desenho Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, por meio do Núcleo de Design e de Animação da UTFPR, tem o prazer de dar as boas-vindas a todos os participantes, voluntários e palestrantes do primeiro encontro de animação experimental, o Experimenta Anima 2020. Prezando pela segurança e saúde de todos os estudantes, profissionais, professores e convidados, e para evitar o risco de contágio em razão da pandemia que estamos vivendo, a primeira edição do evento Experimenta Anima acontece no formato online neste semestre. Em nosso encontro de hoje, 24 de agosto de 2020, temos a honra de receber a professora doutora Elisângela Lobo Chirigati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenadora geral do evento. O professor doutor Marcos Magalhães, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A professora doutora Carla Schneider, da Universidade Federal de Pelotas. O professor e doutorando Marcelo Abílio Públio, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O professor e mestre Sávio Leite, do Centro Universitário UNA. O conceituado animador experimental Diego Ackel. E o professor e doutorando Leonardo Sandin, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cada palestra dura 30 minutos e, logo depois, o convidado estará disponível para responder as principais questões do público. Após as palestras, mantenha-se conectado para assistir à apresentação dos trabalhos selecionados e aprovados. Prestigie e aproveite esse importante momento de reflexão sobre animação experimental. Bem, boa tarde a todos. Eu não tenho uma voz tão bonita como a apresentadora, a locutora Luciana, né? Mas eu estou aqui hoje para dar boas-vindas para todos que estão nos escutando e que irão participar desse encontro, o nosso primeiro encontro de animação experimental, que é o Experimenta Anima 2020. Então, eu trouxe algumas palavras e eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Então, é com imenso entusiasmo e gratidão que iniciamos as atividades do dia. O evento Experimenta Anima propõe, durante esses 2 dias, debruçar um olhar sobre a questão da animação experimental, partindo da experiência de diversos profissionais da área e de diferentes instituições. Os profissionais que se propuseram ficar disponíveis online, com o objetivo de compartilhar seus conhecimentos, apesar de todos os desafios pelos quais o país está enfrentando. Ficamos felizes em saber que o evento, que a princípio seria local e singelo, devido ao seu formato online, tomou proporções maiores, ultrapassou barreiras e obteve aderência de diversas partes do Brasil, evidenciando, desta forma, a necessidade de mais oportunidades com essa temática em nosso meio. Importante ressaltar que o Experimenta Anima está sendo possível porque contamos com a colaboração de uma equipe de execução formada por estudantes, professores e profissionais, participantes do Núcleo de Design de Animação da UTFPR, e hoje também contamos com a participação especial da equipe do projeto Tão Longe, Tão Perto, que ficará responsável pela exibição do evento, além do reforço na divulgação. E por isso, não podemos deixar de reconhecer o papel de cada um nessa jornada. Foram 2 meses dedicados à concretização dos preparativos necessários para que a gente pudesse estar aqui hoje com vocês. Acreditamos que ao ofertar um evento como esse, estamos cumprindo o papel da universidade, como espaço público gerador de conhecimento na área de ensino, pesquisa e extensão. Acreditamos também que, ao incentivar atividades de debate,
discussão e reflexão na área de animação, a universidade contribui para proporcionar a ampliação deste campo de atuação, que vai além da visão de suprir demandas de mercado, inspirando assim novos caminhos, estilos, conceitos na esfera tecnológica, cultural e artística. Neste momento de reflexão sobre a diversidade e potencialidade artística da animação, gostaríamos de poder reunir todos os profissionais que continuam ajudando a trilhar a história da animação brasileira, seja pelo caminho teórico ou prático. Mas, infelizmente, a dimensão tempo e aspectos tecnológicos não nos permite. Por isso, com muito respeito e consideração a todos, iremos tratar o assunto de maneira a incentivar, valorizar e explorar as diversas vertentes da animação experimental. Portanto, muito obrigada a todos. Agora eu inicio o meu tema de reflexão do dia. Esse texto que eu vou apresentar a seguir, ele tem o propósito de agregar as diversas características que podem formatar o conceito de animação experimental. Ele não se encerra aqui, e o texto foi construído com base em diversos autores, né, de diversos livros. Ele não tem o propósito de se esgotar. Depois que quem tiver interesse, ele vai ter acesso no e-book pós-evento. Então, os primeiros ensaios teóricos sobre animação despertaram na década de 80, mas a literatura só floresceu mesmo no final do século XX. A escrita crítica se desenvolveu parte refletindo o crescimento das imagens animadas na sociedade. Com o advento da internet, programação da televisão a cabo, publicidade na televisão, materiais de treinamento, jogos, aplicativos, recursos teatrais, entre outros. Diante das mudanças tecnológicas, contexto de novas mídias e características de arte, nos questionamos: será que o que entendemos por animação experimental não mudou também? Por isso, compreender os princípios teóricos nos permite utilizá-lo como um ponto de partida para pautar a discussão sobre novos tempos da animação experimental. Visto que a pesquisa é regida pelo questionamento para entendimento da realidade e novas proposições, surgiram as primeiras reflexões. O que realmente é animação experimental? Que tipo de animação podemos caracterizar como experimental? Quem pode responder? A animação experimental é uma arte específica? Pergunto. É um gênero distinto da animação? São experimentos de imagem e movimento? Só o uso de determinados materiais, técnicas ou estilos gráficos podem configurar uma animação experimental? Os conceitos da animação experimental, segundo a literatura, são diversos e muitas vezes estão ligados ao cinema de caráter abstrato, onde o trabalho criativo busca novas formas de expressão e abusa das diversas técnicas que a animação oferece. É comum o trabalho ser caracterizado pela pouca sofisticação e dotado de traços rudimentares, mas, ao mesmo tempo, o resultado se sobressai pelas provocações sensoriais pautadas na riqueza de emoção e autenticidade. Em geral, é uma animação para estimular os sentidos, por meio das formas, cores, sons e movimentos. Sob essa ótica, um curta de animação experimental não requer a integridade de uma história de padrão comercial. Ou seja, muitas vezes ignora temas básicos e enredo. No entanto, sua performance requer uma forte linguagem audiovisual para prender a atenção do público, principalmente pelo sentimento que é aflorado pela forte subjetividade exploratória, o que torna o conteúdo, às vezes, de difícil entendimento por parte do público. Dentro de um caráter comum, as animações são utilizadas para o entretenimento, ou para descrever ou explicar algo no contexto religioso, científico, educacional, dentre outros. Então, podemos compreender animações experimentais como aquelas que não buscam suprir alguma finalidade? Por serem resultado da liberdade criativa, os filmes dessa natureza se distanciam dos padrões impostos pela indústria cinematográfica. E devido à sua força expressiva, a animação experimental é sinônimo de animação autoral, ou animação marginal, ou underground, ou como é conhecida no Brasil, o nerd, porque geralmente refletem pontos de vista
vanguardistas ou heterodoxos. Isso quer dizer que contrariam padrões, normas ou dogmas estabelecidos em certo domínio. A animação experimental, diziam alguns, é considerada a base de toda linguagem audiovisual. E por causa dos avanços tecnológicos na computação gráfica, podemos alcançar uma expressão visual e auditiva mais rica na animação, inserindo-a no campo da New Media Art. O universo digital disponibiliza mais recursos de suporte e mais possibilidades de sanção para a animação experimental, permitindo maior poder de criação e interação, fazendo com que esses processos estejam em constante transformação. Céline Starr já questionava, em 1987, o que distingue os animadores experimentais dos animadores de entretenimento e publicidade. Ao coletar informações para formatar um perfil desse profissional, me deparei com diversas características. Mas antes de relatá-las, gostaria que você, animador, que está nos acompanhando, identificasse em quais dessas características você se encaixa. Então, podemos descrever como animadores experimentais aqueles que atuam isolados ou em pequenas equipes, realizando projetos próprios e que tendem a não obedecer às demandas externas. Diferente das obras comerciais, a categoria experimental não visa o lucro como objetivo final. Será que por isso que a designamos como um trabalho independente? O resultado do trabalho filmográfico de animação experimental reflete a visão e habilidades de um único animador, em conceito, forma e estilo. Será que por refletir em sua autoexpressão, ou seja, o estilo pessoal único e o conceito do criador, podemos reconhecer a animação experimental como uma arte? Continuando na descrição. Há quem diga que os animadores experimentais não buscam sucesso popular e reconhece que a arte é um processo longo. São persistentes, automotivados, pacientes e inventivos. Para ser mais assertiva, fui buscar no dicionário o significado de inventivo. Então, o primeiro conceito diz que inventivo é aquele que tem o dom de inventar, de conceber através da imaginação ou do estudo, do experimento, coisas concretas ou abstratas. São pessoas geralmente originais, ou que criam novos usos para o que já existe. O segundo conceito entende que inventivo é aquilo que é fruto, produto da imaginação, da criatividade, da engenhosidade. Diz da coisa concreta ou abstrata inventada, criada. Será que não é aí que está o elo que une um animador experimental ao caráter abstrato e ao trabalho criativo? Outro aspecto importante da animação experimental, devido ao potencial de personalização e de hibridização com outras artes, permite envolver diversas áreas profissionais, tais como a curadoria para instalações e estudo de expressão corporal no teatro. Portanto, cabe à universidade servir de palco para fomentar e encorajar fortemente seus discentes a embranhar-se nessa seara artística, através de estudos e práticas que se dediquem em criar obras autorais, inspirar a formação de novos artistas e realizar novas pesquisas na área. Muito obrigada. Depois desse texto longo, né, nós vamos chamar aqui comigo o professor Marcos Varancin, que ele vai ser o mediador. Hoje eu estou como curadora do evento. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom, Elis? Então, o Marcos vai ser o mediador. Foi longa, mas era para passar um recado, né? Mas então, o Marcos vai ser o nosso mediador, eu sou curadora. Tenho o objetivo de apresentar o nosso convidado, né? Hoje o nosso primeiro convidado é o professor Marcos Magalhães, também, tá? Nós vamos deixar a lâmina dele aqui, né?